É notório hoje que a Estônia está sendo a bola da vez entre os empreendedores, principalmente no ramo de startups, graças ao apoio do governo no segmento tecnológico nas pequenas empresas. A qualidade de vida e a educação estão acima da média, além da qualidade ambiental, conexões sociais e equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Todos esses fatores têm chamado a atenção de empresários e governos de outros países, e o Brasil não está fora deste conceito. Nos últimos anos, várias missões estão embarcando para aquele país para ver de perto qual é o segredo do sucesso. Em 2020, somente no primeiro trimestre, 2 missões estão programadas para partir para a Estônia. Em 2020, a gente já tem 2 e talvez até mais delegações planejadas. A primeira delas acontece agora no mês de abril. E qual que é a ideia? Isso tudo está dentro do contexto de um projeto chamado Câmara Internacional de Negócios Digitais, ou IDBC na sigla em inglês. Essa é uma câmara que nós lançamos com a seguinte estrutura. Ela possui as áreas de interesse, por exemplo, setor público, setor privado, educação, saúde, inovação e tecnologia. E a ideia é ter como parceiros tanto empresários quanto instituições que queiram se internacionalizar e se digitalizar. Então, usar, por exemplo, todo o expertise que a Estônia tem a oferecer, para conseguir obter benefícios a partir daí. Então, na Estônia, a gente tem o que a gente chama de um hub. A Estônia é um hub, o Brasil também a gente considera como um hub. A gente tem a Suíça como um terceiro hub dentro da IDBC. E a partir daí a gente organiza essas missões com um formato, com um foco de geração de networking, de contatos e de negócios, inclusive de troca de experiências, de projetos, de busca de soluções e tudo mais. Então, qualquer pessoa que queira participar, isso é aberto basicamente, qualquer interessado, é simples, é bem só acessar o site, idbchamber.com. E aí, a partir disso, a gente providencia todas as informações. Mariliense, Rafael está residindo na Estônia há mais de 1 ano e conta um pouco o segredo do sucesso que fez o país sair da crise do comunismo para se tornar um país que está sendo espelhado por várias nações. Se a gente olhar, na verdade, a história completa da Estônia, começa lá em 1200. Na Estônia foi um país medieval e tudo mais. E foram 5 grandes ocupações que aconteceram na Estônia nesse período. Primeiro a Alemanha, depois a Dinamarca, Suécia, aí veio a Rússia Imperial e, por fim, a União Soviética, depois da Segunda Guerra Mundial. Com isso, lógico que trouxeram coisas interessantes, benefícios, mas também grandes desafios. Quando a Estônia adquire a independência em 1991, após a queda da União Soviética, o que você tem é um país com pouquíssima infraestrutura, pouquíssima disponibilidade de recursos, de capital, de mão de obra especializada. E aí a Estônia, ela olha para um vizinho, que é a Finlândia, e ela vê o quanto que a Finlândia disparou nesses 50 anos que a Estônia estava sob domínio soviético. O PIB per capita da Estônia, a diferença da Estônia e Finlândia é 275 vezes. Então a Estônia, ela basicamente se inspira na Finlândia e tenta adaptar e copiar o modelo finlandês de desenvolvimento. E aí ela começa a tomar uma série de decisões, medidas, mas você vê que o país, de certa forma, ele se une para conseguir se reconstruir e entrar na trilha de desenvolvimento. O processo de inclusão digital merece atenção especial. Com acesso à internet, um direito humano básico a partir do ano 2000, várias startups emergiram no país. Dentre eles, os famosos Skype e o Kazaa. A partir do momento que o governo quer se relacionar com o seu cidadão de forma digital, ele precisa de 2 coisas. Ele precisa oficializar, por exemplo, que a identidade digital, que é um cartão de identidade que cada morador da Estônia, eu, por exemplo, como morador da Estônia, tenho um cartão, eu preciso desse cartão, ele é obrigatório para eu fazer qualquer acesso e qualquer serviço de relacionamento com o governo. Então, se eu vou, por exemplo, agendar uma consulta no médico, se eu vou renovar o documento do meu carro, tudo é feito online através desse cartão. E aí, se você precisa do cartão, você acaba precisando da internet também como meio. Então, é um processo meio que lógico, de transição e de aplicação dessas medidas. A criação do e-Residência foi outra grande sacada do governo estoniano. Com ele, você pode abrir uma empresa na Estônia estando em qualquer lugar do mundo. Inclusive, alguns empresários marilienses conquistaram este benefício.
essa é uma sacada fenomenal do governo estoniano, é uma iniciativa do governo estoniano. Você imagina o seguinte, se eu já tenho dentro do meu país uma estrutura que é com pouca burocracia, ela é muito automatizada e informatizada, que já funciona bem, por que não abrir isso para o mundo, atrair empresários e investidores, empreendedores, para que essas pessoas usufruam desse ecossistema que foi construído e a moeda de troca, a contrapartida de um investidor, de um empresário brasileiro, até pegando o meu exemplo, é a contribuição fiscal na Estônia. Então, foi a maneira que o governo estoniano achou de impulsionar o crescimento e desenvolvimento econômico. Recentemente, o consultor esteve em Marília ministrando uma palestra para empresários e autoridades, mostrando como a cidade pode se beneficiar através das políticas na área digital apresentadas pelo governo estoniano. A gente tem um modelo hoje de delegações do Brasil para a Estônia. E olhando essa parte de internacionalização e essa parte de digitalização, a gente lançou uma plataforma chamada Câmara Internacional de Negócios Digitais. Então, qual que é a ideia? Eu tenho áreas que são áreas de foco de atuação, setor público, setor privado, negócios, tecnologia, educação, saúde. E a ideia é ter países que servem como hubs, e esses países que fazem parte da Câmara, eles servem como ponto de interação entre os membros e os sócios da Câmara. Então, por onde começar? Através de uma associação da Câmara, a gente consegue olhar, por exemplo, para um empresário brasileiro ou para uma universidade brasileira ou mariliense e falar, gostaria de me internacionalizar ou gostaria de me digitalizar. E a gente faz toda uma explicação e uma apresentação, por exemplo, da Estônia, mapeado o ecossistema. A Estônia, por exemplo, tem 13 fatores que são os grandes diferenciais para qualquer país do mundo, que a Estônia é pioneira ou ela é líder hoje. Então, quais desses 13 fatores, por exemplo, interessariam para essa universidade, para esse empresário que quer se internacionalizar e se digitar? E aí buscar inspiração a partir daí, fazer uma visita na Estônia, conversar com as pessoas-chave, quem idealizou esses projetos, quem hoje conduz isso. A Estônia está aberta a parceiros, ela precisa também dessa parte de internacionalização, porque, de novo, um mercado pequeno, enquanto o Brasil é um mercado super vasto. Então, a Estônia olha para o Brasil também. E aí a ideia é conseguir olhar para esses 13 fatores, por exemplo, no caso da Estônia, ver o que a gente consegue importar, adaptar e aplicar o quanto antes para a gente colher, basicamente, os benefícios que a Estônia colheu. Se a gente pensar do ponto de vista de benefício, não só em tecnologia, mas também em desenvolvimento social e econômico, de 91 até 2018, basicamente, a Estônia multiplicou a sua renda per capita em 275 vezes. Em 27 anos. Então, assim, e não foi por acaso. A Estônia teve um projeto para isso, ela tomou as ações necessárias e hoje ela está disposta a compartilhar isso com o mundo. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento: Univem, Eficaz Consultoria, Bredas Sistemas, Unimed Marília, Colégio Cristo Rei e Produtiva. Assim. Ótica Brasil, a única especializada. Azeitonapreta.com, Centro Automotivo Porto Seguro Marília. Matelar, Magnogás, revendedor autorizado Concigás. Star LED, publicidade em LED. Sandrinho Games, venda e locação de games. Zif, no Esmeralda e Marília Shopping. CW15 Coworking, Amigas do Lar.